Para a gente entender melhor todo esse processo contra o COAF e a Receita, nós vamos receber o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o professor Oscar Vilhena. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Poder Expresso. Professor, eu queria começar com o senhor a nossa entrevista entrando exatamente na polêmica dessa questão. Lá atrás, o senhor via motivos para a abertura do inquérito das fake news, um inquérito que segue até hoje. E agora o senhor vê motivos para a instauração desse inquérito contra a Receita e contra o COAF? Um inquérito que a gente mostrou, o nosso repórter trouxe as informações, ele está surgindo porque vazaram informações a respeito do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, que está no centro das investigações hoje, a respeito também de investimentos dos irmãos, dos parentes do ministro Dias Toffoli, com fundos ligados ao Banco Master. Havia motivos lá atrás para o inquérito das fake news e há motivos agora para esse inquérito, professor? Boa tarde, bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, Raquel. Um prazer estar aqui conversando com você. Veja, na realidade, o inquérito ele deve ser pedido a sua instauração pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Essa é a regra, né? O juiz ele tem uma função inerte dentro do processo. Ele é provocado, ele autoriza a abertura, mas não é ele que abre, né? E muito menos ele que pede a sua abertura. Quando ele se depara com algum fato criminoso, ele encaminha para a autoridade policial, para o Ministério Público, pedindo para que eles, sim, peçam a abertura do inquérito, se entenderem que há ali algo a ser investigado, né? Então, isso é uma exceção. E por que essa exceção foi aberta lá atrás, em 2019? Porque você tinha um conjunto de atos que não vinham sendo investigados, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público Federal. Ou seja, eles estavam deixando de cumprir a sua função e o tribunal era o principal alvo desses ataques, né? Foi nestas circunstâncias, ou seja, sob a omissão do Ministério Público e da Polícia Federal, que o presidente do tribunal à época, então, com base no artigo 43 do Regimento Interno, de que quando há um crime que ocorre dentro do tribunal contra os seus ministros que estão dentro do tribunal, o próprio tribunal pode dar início a uma investigação. Então, são duas condições: que o crime estivesse acontecendo dentro do tribunal e, veja, a jurisprudência de que esse crime cibernético ele ocorre também dentro do tribunal, mas é uma interpretação heterodoxa. Mas no julgamento, que foi relatoria, inclusive, do ministro Fachin, ele deixa claro: só podemos começar essa investigação, por quê? Porque o Ministério Público está em omissão, tá? Que não é o que está acontecendo nesse momento. O senhor acha que não existe omissão do Ministério Público no caso Master? O senhor pode explicar melhor esse ponto? Veja, não há nenhuma circunstância jurídico-política neste momento, diferentemente daquilo que acontecia durante o governo Bolsonaro, onde havia uma certa forma de captura, né, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, e eles, portanto, estavam agindo, do Ministério Público não, da Procuradoria-Geral da República, estavam deixando de cumprir as suas tarefas institucionais. Nesse momento, não. Nós temos uma situação de absoluta normalidade, a Polícia Federal foi em funcionamento, o Ministério Público em funcionamento, e, portanto, a iniciativa para a realização de inquéritos deveria estar na mão dessas duas instituições. Na sua avaliação, então, qual é a motivação do ministro Alexandre de Moraes para abrir esse inquérito? Uma das motivações é que essas instituições, por algum motivo, não estão cumprindo e elas estão envolvidas em algum tipo de, vamos dizer, ação que impede a investigação ou que está sendo utilizada indevidamente contra os ministros supremos. Agora, como tudo corre em sigilo, evidentemente que eu estou falando em abstrato, quer dizer, eu não sei quais são os fatos, até porque
eles estão todos em sigilo. O que nós sabemos por parte da imprensa, graças à imprensa, a partir de um trabalho excepcional que vocês estão fazendo, é de que há um escândalo de natureza financeira que envolve muitas instituições e que, eventualmente, envolvam altas autoridades no parlamento brasileiro, especialmente. Então, veja, dentro desse universo que está sendo investigado num inquérito, aí um inquérito que começou o Ministério Público, a Polícia Federal, e que hoje é presidido pelo ministro Toffoli. Por quê? Porque, aparentemente, há uma conexão com parlamentar, mas, veja, tudo que acontece aí é desconhecido, né, das pessoas, porque ele está sob um sigilo muito elevado. Professor, os nossos analistas também têm perguntas para o senhor. Eu convido César Feitosa. Professor, obrigado pela entrevista, boa tarde. Eu queria entender um pouco de qual pode ser o impacto, por exemplo, para o COAF, porque hoje há uma divergência entre as turmas do Supremo sobre quando o COAF pode enviar relatórios de inteligência à autoridade policial, ao Ministério Público. Há um entendimento na segunda turma, capitaneado especialmente pelo ministro Gilmar Mendes, de que o COAF não deve ter essa liberdade, essa possibilidade de enviar esses documentos sem uma autorização judicial. Enquanto uma outra corrente, especialmente na primeira turma, o próprio ministro Alexandre de Moraes é um dos defensores dessa tese, é de que não deve haver essa necessidade de autorização judicial para envio de relatórios do COAF. Queria entender do senhor se esse caso, enfim, esse suposto vazamento de dados sobre os ministros do Supremo pode acabar dificultando um pouco mais, apertando um pouco mais o cerco em relação ao COAF, a ponto de o Supremo talvez mudar a posição, unificar uma posição relacionada a esse assunto? Então, vamos lá. São duas coisas aí que você está apresentando. Então, a primeira uma série de instituições públicas, elas detêm informações que são extremamente sensíveis a respeito de todos nós. Né? E é importante que essas informações sejam preservadas. Né? Quando você tem uma investigação, né, e evidentemente essas informações podem ser importantíssimas para que nós consigamos levar a cabo uma investigação, sobretudo sobre crimes financeiros, essas instituições prestam informações. Tá? E é importante, e aí vem uma questão, eu não gosto da palavra, entre juízes mais garantistas e menos garantistas, né? De que essas informações, quando você pede, né, você não pode fazer uma espécie de pescaria, me dá aí todo o lago para eu ver o que eu vou pegar. Você pede especificamente, eu tenho uma suspeita de que determinada pessoa fez um contrato assim ou assado, não declarou, então você pede à Receita uma informação específica dessa pessoa e a Receita é obrigada a encaminhar isso. Né? Então, essa é uma discussão, primeiro, sobre a amplitude dos dados que são transferidos, né? Se ela tem que ser um pedido específico ou você pode partilhar o banco de dados. Né? Me parece juridicamente que o partilhamento puro e simples de banco de dados não deve ser autorizado, né? Porque daí, veja, você está informando a Receita Federal, ao COAF, e aí você vai ter a polícia tendo informação sobre qualquer coisa. Né? Então, isso geraria algum tipo, ao meu ver, de estado policial, onde a polícia teria informações sensíveis, médicas, financeiras, etc., todo mundo. Tá? A segunda coisa quando eu estou numa investigação, se eu posso fazer o pedido administrativo ou se eu tenho que ter ordem judicial. Né? Então, esse é o segundo ponto. Então, a Polícia Federal pode pedir para o COAF especificamente algo, ou ela tem que pedir para o juiz, para que o juiz peça ao COAF. É sempre uma relação triangular. Né? No processo, por isso que a gente chama em outros países o juiz de instrução. A autoridade policial, ela tem uma série de iniciativas, mas ela toma essas iniciativas com autorização do juiz. E esta seria uma das iniciativas com autorização do juiz. Tá? Então, veja, há como você muito bem descreveu, essa disparidade de entendimento entre as duas turmas. Né? Provavelmente essa será uma questão que vai ter que retornar para que o plenário decida.
né? Então, eu acho que é uma questão de segurança jurídica. Nós temos que estabelecer um padrão, né? Se a partir de uma decisão do Supremo, todo pedido da Polícia Federal dentro do inquérito que está correndo, portanto, um inquérito válido, supervisionado por um juiz, os pedidos da Polícia Federal têm que ser atendidos pelo COAF, então essa será a regra daqui para frente. Eu acho que esse é o ponto importante. Como sempre, o que nós temos reclamado é que o Supremo tem sido o fator da instabilidade, porque você tem decisões díspares do Supremo, e aí a cada momento que surge um processo, nós não sabemos exatamente qual vai ser a regra do jogo. Convido agora o Ranier Bragon, professor, a fazer uma pergunta. Oi, professor, muito boa tarde. O senhor explicou aí que essa situação ela é atípica, né? A abertura desse inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes, a não ser que houvesse alguma patente omissão por parte da Polícia Federal e do Ministério Público. Eu adiciono um segundo elemento para a análise do senhor, no seguinte sentido: se é cabível ao ministro do Supremo abrir um inquérito cuja possível principal vítima seja ele próprio, porque a gente está falando sobre um caso de possível vazamento e um dos vazamentos seria o contrato entre o escritório de advocacia da esposa do ministro com o Banco Master. Então, na opinião do senhor, isso é um fato a ser questionado ou não? É evidente que sim. Tá? Veja, quando eu falo no caso lá de 2019, não é uma omissão qualquer do Ministério Público ou da Polícia Federal, era uma omissão estrutural, né? Tanto que vários pedidos que foram feitos, inclusive pela ministra Rosa Weber, para que se fizesse investigações, foram completamente ignorados. Então, nós tínhamos ali uma situação de omissão institucionalizada e estrutural. Então, isto permitiu uma exceção, ao meu ver, que tem que ser interpretada da forma mais restritiva possível. Tá? Agora, o que nós temos agora é uma situação de absoluta normalidade institucional. Eu não tenho ameaça de golpe, eu não tenho as Forças Armadas questionando o processo eleitoral. Então, é um outro planeta, eu acho que a gente não pode confundir uma coisa com a outra e tomar o precedente de 2019 para legitimar esse ato agora, né? Agora, quanto à participação do juiz em qualquer processo no qual ele tenha interesse, não precisa ser, vamos dizer, um interesse tão imediato assim, ele é absolutamente incompatível com as regras de imparcialidade, né? A própria ideia de devido processo legal, a ideia número 1 é que ninguém é juiz em causa própria, certo? Então, de fato, o que nós temos que compreender é que todo este imbróglio decorrente do caso do Banco Master, se houver suspeita, veja, ninguém está querendo aqui dizer a priori que haja uma ilegalidade, que alguém fez algo errado, mas o fato de haver uma suspeição deveria gerar um afastamento desses casos dos juízes que estão em situação de suspeição. Simples assim. Professor, e eu queria fazer uma pergunta mais ampla nesse sentido. Como que o senhor acha que toda essa situação do Banco Master, as investigações, a abertura desse inquérito agora, estão impactando na imagem do Supremo Tribunal Federal? Impactando muito, né? Veja, nós temos que pensar o seguinte: um tribunal qualquer, né, mas os tribunais constitucionais em particular, eles são montados para tomarem decisões graves, muitas delas que são muito impopulares. Então, nós não podemos confundir a popularidade de um tribunal com a sua qualidade intrínseca, né? Muitas vezes um tribunal se torna impopular exatamente por fazer alguma coisa muito certa. Por exemplo, se ele toma uma decisão, porque o Congresso aprovou uma lei que é altamente popular, mas que é inconstitucional, ele toma essa decisão, normalmente ele vai receber muitas críticas e se tornar muito impopular. No próprio debate sobre a defesa da democracia, uma parcela, 50%, 49% da população brasileira, que era a favor do governo que propunha um golpe, ele será contra o Supremo. Então, nós temos que, talvez, dissociar popularidade, aprovação, da qualidade daquilo que está sendo feito pelo tribunal. Agora,
O que me preocupa neste caso, entrando na sua pergunta, Raquel, é o fato de que o problema agora não é o mérito da decisão, defendendo a Constituição, defendendo a democracia. O problema é a própria suspeita de que haja interesses por parte de membros do tribunal no desfecho do caso. Então, é um outro tipo vamos dizer, de desconfiança, né? Uma desconfiança da própria imparcialidade do tribunal. Então, eu acho que nós vamos ver, provavelmente em pesquisas de opinião que se seguirão, né, que isso tem um impacto, mas eu acho que é um impacto de natureza distinta. Né? Não é simplesmente a popularidade decorrente da polarização. É, sim, de uma percepção de pessoas como vocês, de analistas, de jornalistas, de que há algo problemático no modo como esses processos estão sendo conduzidos. Quero agradecer muito ao professor Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, por sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Professor, muito obrigado por dividir conosco o seu conhecimento e por doar um pouco do seu tempo aqui a nós e ao nosso público. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Obrigada, professor.